Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Lid. Eu sou a Edilane. Esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre Aula Magna com Stalin. Moscou, Rússia, 1935. Um plano é elaborado para fazer desta a cidade mais impressionante sobre a face da Terra. A ideia de Joseph Stalin, um ditador assassino, um visionário implacável. Ele submeterá uma nação inteira à sua vontade. A Aula Magna com Stalin é um texto que se passa em 1948, lá na Rússia. Ele trata um pouco do que aconteceu com a Rússia em relação ao regime do Stalin, naquele período, e como os músicos se comportaram mediante a isso. O diretor, William Pereira, ele descobriu esse texto há 20 anos. E durante esse percurso de 20 anos, ele tentou fazer essa peça de diversas formas, tentou achar produtor que apoiasse a ideia, porque se trata de um texto difícil. É sobre Stalin, é sobre ditadura, é sobre músicos da época. Então, ele teve bastante dificuldades para conseguir apoiadores para fazer esse espetáculo. Ele conseguiu, antes dessa apresentação que a gente viu, que foi no MASP, já teve outras temporadas em outros lugares e em outros momentos também. Falando sobre a peça, necessariamente, ela é dividida em duas partes, com um intervalo de 15 minutos entre eles. Tem 2h30 de duração e a primeira parte é completamente densa, ocorre de forma mais lenta do que o que a gente está acostumado a ver e com muita informação. Então tem a apresentação dos atores, né, dos personagens, na verdade, e vai nos ambientando, e isso ocorre tudo de forma bem lenta, e a gente vai pegando o texto, vai pegando do que se trata, vai começando a entender ali. Na segunda parte, ele já vem mais dinâmico. Ele, na primeira parte, tem humor, tem nas sátiras, tem umas sacadas inteligentes na peça inteira. Só que na segunda parte ela se torna mais habitual pra gente. A gente consegue se divertir, é mais solto, mais fluido. Esse texto, eu acredito que ele seja um pouco mais familiar para quem já conhece a história de Stalin, quem conhece um pouco a história da União Soviética, do que aconteceu em Stalingrado, no final da Segunda Guerra. Porque se você vai completamente cru, não faz ideia de quem seja, você fica meio perdido, principalmente nas piadas, né? Que eles vão fazendo umas piadinhas, vão fazendo algumas referências ao que aconteceu, e quem não conhece fica tipo... A gente teve essa dificuldade. Eu conheço o Stalin, mas assim, de uma forma muito superficial. E teve gente que no intervalo de um ato pro outro falava: nossa, eu tô me divertindo horrores, nossa, eu tô rindo muito com as sacadas inteligentes. Eu falei: ai, droga, perdi essa oportunidade. Mas em contrapartida me instigou a ler mais sobre o assunto, a procurar informação. E falando de atores, de espetáculo, de construção, foi maravilhoso. Porque logo a gente chega a um cenário construído todo por caixas de papelão. E tem nas caixas o símbolo do comunismo. E as caixas são todas pretas, assim. Elas têm uma construção de cenário muito bonito. Os atores que faz o Stalin e que faz o Janov, que é o responsável pela cultura no país da época, eles são ótimos, assim, todos são muito bons, mas eles são incrivelmente carismáticos e não devem ser, sabe? Você fica com raiva de estar gostando deles, porque eles estão todos errados ali, mas é muito gostoso de vê-los mesmo. Eu acredito que seja uma peça necessária, assim, porque a gente ouve muito falar, a gente estava conversando antes de gravar, a gente vê livros, filmes e um monte de coisa relacionada ao nazismo, e a gente não vê nada relacionado à Rússia, da União Soviética, ou ao Stalin. A gente não vê muita coisa relacionada a isso, a não ser que seja uma visão americana sobre a Rússia, que é sempre negativa, então a gente não pode levar muito em consideração, né? É verdade. A gente não vê historicamente falando assim. Por exemplo, de Hitler tem a lista de Schindler. É uma visão americana sobre o que aconteceu na Alemanha? É. Mas a gente sabe todo o embasamento antes disso. Então a gente não tem assim, vou julgar que aconteceu uma coisa diferente. Não, a gente não tem. A gente tem um embasamento histórico. No Stalin, a gente deveria ter o embasamento histórico, principalmente com relação à escola, né? Quando a gente aprende as coisas. Mas vai passando batida, como se fosse uma coisa que não é pra gente saber. O paralelo que a gente pode fazer, nós brasileiros,
com relação aqui ao Brasil, que foi a ditadura militar, que foi tão terrível quanto pra gente, né, fazendo paralelo. A gente não tem como comparar o sofrimento deles com o nosso sofrimento aqui, mas fazendo paralelo foi o que aconteceu pra gente. E como seria pra você, ser humano comum ou artista mesmo, estar na frente de um dos mais motherfucker lá do militarismo, ele perguntando pra você qual a sua opinião sobre o que deveria ser a próxima música popular brasileira. E você morrendo de medo de falar a sua opinião, porque se você falar A ou B de uma forma que ele não gosta, ele te mata ali mesmo, esconde seu corpo, porque ele é a autoridade suprema ali da situação. Então, mostra bastante isso, os músicos completamente temerosos o tempo todo, não sabe se fala, não sabe se toca, não sabe, toda hora tem uma crítica, uma sátira e o medo deles o tempo todo ali muito palpável, muito sensível. É muito intenso tudo que eles sentem, principalmente os músicos. Então fica uma coisa assim, a realidade, mais por conta da relação dos músicos com relação a Stalin, e a parte cômica mais em relação ao Jonah e Stalin com relação a eles. Então fica mais ou menos assim, a realidade de um lado e a comicidade do outro. E também porque o Stalin se considerava bom em tudo. Ele mesmo fala, é muito difícil ter alguém que é bom fazendo um poema, compondo uma canção, sendo um bom líder. Em cena ele fala isso. E lendo sobre depois, a gente vê que ele achava que era bom em tudo. Uma pessoa extremamente importante mesmo. O ego dele era super alto. E ele olhava para os músicos e achava os músicos realmente um nada. Tipo, por que eu vou falar com alguém que já sabe tudo? Uma falha técnica que a gente percebeu foi na hora que estavam quebrando as coisas, destruindo todos os bens, e era para a iluminação apagar e fazer a sonoplastia de quebrando as coisas. A iluminação não apagou e ficaram eles em cena, fingindo que estava quebrando, mas não tinha mais nada que podia quebrar para não estragar o cenário. Isso é uma coisa assim, menor, né, mas que deu pra perceber, ficou esquisito mesmo. Que o que a gente entende como sendo certo eles quebraram, blackout e continuou a sonoplastia. Sim. Né, que aí até o momento que tem o intervalo. Minha opinião sobre a peça, assim, eu gostei, é uma peça com um texto difícil, mas é um texto importante. Tanto que ele mesmo, o diretor, ele fala que é um texto atual, e é mesmo, a gente consegue fazer um paralelo sobre o que está acontecendo no nosso cenário político. Sempre tem, né? Porque infelizmente a gente parece que gira e sempre para no mesmo lugar. Então, ver essas histórias do que aconteceu é muito importante. É sempre importante estudar. Eu também gostei bastante da peça, eu achei ela bem necessária, como eu já falei antes. Importantíssimo para que a gente conheça, mas eu acredito que quem tenha um conhecimento sobre o assunto aproveite melhor a peça. Então, principalmente pessoas curiosas, pessoas que estudaram e têm essa vertente de ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado, quem conhece a história ali, professores de história, enfim, vocês vão aproveitar muito mais do que a gente leigo aproveitou. Mas o que a Neném falou é muito interessante, que me deu muita vontade de saber mais, de estudar mais, de procurar saber o que aconteceu, porque a história é isso, é a gente aprender com os erros do passado para não repetir no futuro. Tá certo que somos humanos, somos cíclicos e muito burros para continuar sempre cometendo os mesmos erros, mas a gente tem que continuar lutando, gente. Resistência, por favor. Se você não tiver nenhum conhecimento de Stalin, você faz o seguinte, você vai, abstrai, meu filho, abstrai e ri do que você conseguir entender. Porque é o jeito que você vai fazer. Porque o que incomoda é se você não tem o conhecimento, fica assim, mas será que isso significava alguma referência? Será que, entendeu? É isso que incomoda. Se você não tá nem aí, se pra você, não, eu tô indo por entretenimento. Então vai, gente, se joga, assiste, dá risada com que tem muita coisa engraçadinha. O Janov é uma fofurinha, desse tamaninho, sabe? Uma graça, e ele faz um contraponto muito legal com o Stalin é grandão. Então, vale a pena assistir mesmo se você não tiver conhecimento nenhum. Mas se joga, vai sem nenhum tipo de receio de nada, se joga. Essa peça só vai ficar no MASP, que é um teatro muito bom, por sinal, gostei bastante. O MASP ele só vai ficar até o dia 29 de abril. Então tem que correr pra assistir, não percam. É muitíssimo bacana, gente, até mesmo você conhecer um teatro do MASP. Gente, você paulistano, vá, porque é muito legal. Eu não tinha conhecido, eu não conhecia antes. Muito bacana.
Todas as informações, como sempre, a gente vai deixar na descrição do vídeo pra você dar uma acompanhada e vale muito a pena seguir e conseguir ir assistir. Último fim de semana, corre e assiste. E depois conta pra gente o que achou. Não esquece, gente, de dar o gostei aí no nosso vídeo, de se inscrever no canal e dar o sininho de notificação, porque agora eles não estão avisando se você não ativar o sininho. Então, quando tiver vídeo de novo, você não vai ficar sabendo. É isso mesmo. Também não se esquece das nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, tudo Albergue72. Também do Albergue Nerd, que tá imperdível, gente. É muito divertido. Obrigada por ter nos assistido até aqui, gente. Vá ao teatro. Tchau!